Igreja da Fé Apostólica, uma igreja que preza pela evangelização das nações e na perseverança na sã doutrina do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. A partir de agora, ensinamento da palavra de Deus, com o pastor Johnny Mangi. Amén, gloria a Dios. Saludo a todos los hermanos oyentes con la paz del Señor Jesús. Amén, aquí en Latinoamérica y en el mundo entero. En esta noche empezamos pues el estudio que es de la palabra de Dios, estaremos dando en esta noche. E nós vamos falar hoje Hablaremos hoy a respecto respecto das duas naturezas de las Cristo. dos naturalezas de Cristo. As duas Las naturezas dos naturalezas de nosso Senhor e Salvador Jesus de Cristo. nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesus Cristo, Jesucristo, 100% homem 100% hombre e 100% y Deus. 100% Dios. Sobre a divindade absoluta de Jesus Cristo, Sobre la divinidad absoluta de Jesucristo, a humanidade de Jesus la Cristo, humanidad de Jesucristo, a preexistência de Jesus la Cristo. persistencia de Jesucristo. Enfim, o estudo de hoje El estudio de hoy será será cristológico. cristológico. Um ensino a respeito da natureza de Cristo. Un enseño respecto a la naturaleza de Cristo. Um ensino a respeito da doutrina de Cristo. Un enseñamiento respecto a la doctrina de Cristo. A revelação verdadeira sobre a pessoa de Cristo. La revelación perfecta de la persona de Cristo. Porque muitos Porque muchos têm Jesus tienen Jesús como um avatar. como un avatar, Um avatar, Um avatar. é um estágio un estagio de um Deus, De um Deus que se reencarnou que se ha reencarnado na religião hindu, en la religión hindú. no hinduísmo. Hinduismo. Quando um Deus lá se reencarna, Cuando un Dios se reencarna, o espírito dele vem no corpo de um ser humano, el espíritu de él viene del cuerpo de un ser humano, segundo o ensino falso según el enseño falso do hinduísmo, del hinduismo, porque quem morre não volta aqui. porque el que muere no vuelve aquí. 9:27 de Hebreus. 9:27 de Hebreos. Cada homem hombre está ordenado a morrer uma só vez, está ordenado a morir solo una vez. e depois da morte Y después de la muerte segue-se o juízo. sigue su juicio. Então, Avatar Entonces Avatar é um estágio es un estagio que uma pessoa se una reencarna persona se reencarna na forma de um Deus. en forma de un E Dios. muitos pensam, E muitos pensam, como os hindus, como los hindús, os indianos, los indianos, os que moram no Nepal, los que viven en Nepal, muitas regiões da Ásia, muchas regiones de Asia, cujo hinduísmo cuyo hinduismo é o berço religioso. es el la cuna religiosa. Eles pensam que Jesus é um avatar. Piensan que Jesús es un avatar. Outros têm Jesus como um guru, Tienen a Jesús como un gurú, um grande un mestre, gran maestro, um exemplo a ser seguido. un ejemplo para seguir. Porém, Pero para nós que conhecemos a palavra, para nosotros que conocemos la palabra, porque a vida eterna pero la vida eterna é conhecer o Deus es verdadeiro. conocer al Dios verdadero. Oh, glória a Deus, Glória a aleluia. Deus, aleluia. Eu não posso conhecer um Deus errado, Entonces no puedo conocer un Dios equivocado. porque também eu pararei em um Porque céu errado. También me pararé en un cielo errado. Se você conhecer um Deus Si tú errado, conoces un Dios equivocado, parará também num céu errado, llegarás también a un cielo equivocado, cheio de trevas, lleno de tinieblas, as trevas exteriores. las tinieblas exteriores. 25 do livro de Mateus, 25 del libro de Mateos, capítulo 25 capítulo 25 de São Mateus, de San Mateos, chama o inferno llama infierno de trevas de exteriores. tinieblas exteriores. Capítulo 25, Capítulo 25, versículo 30. versículo 30. Lançai, pois, o inútil Lanzad pues inútil nas trevas en exteriores. las tinieblas Se exteriores. acreditar, conhecer um Jesus errado, Creer en un Jesús equivocado, pararei também no céu errado. llegará también a un cielo Você também equivocado. parará em um céu Tú errado. también llegarás a un cielo equivocado.
cerrado, trevas con exteriores, tinieblas por fuera, com tormento eterno. con tormento eterno. 25:46 de Mateus. 25:46 de Mateos. Irão estes para o tormento eterno. Irán estos al tormento eterno. Lugar com vergonha e desprezo. Un lugar con vergüenza y desprecio. Daniel capítulo 12, versículo 2. En el capítulo 12, versículo 2. Muitos ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Muchos resucitarán por la vergüenza del desprecio eterno. Para herdarmos a salvação. Para que demos la salvación. Para termos posse. Para que tengamos posse. Para tomarmos posse da vida eterna. Para tomar posse de la vida eterna. Nós temos de conhecer Nosotros tenemos que conocer o Jesus verdadeiro. a Jesús verdadero. O Jesus ensinado El Jesús enseñado pela Bíblia Sagrada. por la Biblia Sagrada. João capítulo 17, Juan capítulo 17, versículo 3. versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aleluia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. O homem tem de conhecer Jesus Cristo para obter a salvação. El hombre tiene que conocer a Jesucristo para obtener la salvación. Porém, um Jesus real. Un Dios Jesús real. Um Jesus como mostra a Un Bíblia. Jesús como muestra la Biblia. Não é como eu quero crer. No es como yo quiero creer. Não é como a minha religião No crê. es como mi religión cree. Não é como o meu guia espiritual crê. No es como mi guía espiritual cree. Como muitos chamam. Como muchos les llaman. Não. No. É como a Bíblia apresenta. Es como la Biblia presenta. João capítulo 7, Juan capítulo 7, versículo 38. versículo 38. Quem crer em mim? Quien cree en mí, Jesus disse. Jesús dice, Como diz as Escrituras. como dicen las Escrituras, Quem crer em quien mim? cree en mí, Como dizem as Escrituras. como dicen las Escrituras, Rios de águas vivas ríos de aguas vivas correrão no seu interior. correrán por dentro de él. Temos de crer em Jesus. Tenemos que creer en Jesús, Como dizem as Escrituras. como dicen las Escrituras, Para obtermos para obtener a vida eterna. la vida eterna. Então é isso que nós vamos falar Nosotros que vamos a hablar acerca respecto da de natureza la naturaleza de nosso Senhor de nuestro Señor e Salvador y Salvador Jesus Cristo. Jesucristo. A preexistência de Cristo. La persistencia de Cristo. Jesus, antes de vir ao mundo Jesús, como homem, antes de venir al mundo como hombre, ele estava glorificado nos céus. Él estaba siendo glorificado en los cielos. Nós devemos entender pela palavra de Deus Nosotros tenemos que entender por la palabra de Dios que Jesus Cristo é eterno. que Jesucristo es eterno, O que é uma preexistência? que es una persistencia. Antes de Cristo se tornar homem, Antes de que Cristo se vuelva hombre, ele já existia no céu. ya existía en el cielo. Ele estava glorificado juntamente com o Pai, Él estaba siendo glorificado junto con el Padre, recebendo louvor, recibiendo alabanza, glorificações, glorificaciones, honras, honras, ações de graças, acciones de gracias, porque sempre ele foi louvado como verdadeiro Deus. porque siempre ha sido alabado como verdadero Dios. Isto é a preexistência. Esto es la persistencia. A preexistência La preexistencia de Cristo é de eterna. Cristo es eterna. Jesus jamais Jesús jamás foi criado por um ser humano, fue creado por un ser humano, nem pelo próprio Pai. ni por el mismo Padre. Jesus foi criado. Jesús ha sido creado. Jamais. Jamás. Jesus Cristo, Jesucristo, conforme ensina conforme enseña a palavra de Deus, la palabra de Dios, ele é eterno. Él es eterno. Capítulo 5, Capítulo 5, versículo 2 versículo 2 do livro de Miqueias, del libro de Miqueas. a Bíblia nos revela as saídas de La Biblia Cristo. nos revela salidas de Cristo. Desde os dias da eternidade, Desde los días de la eternidad, o Senhor Jesus Cristo el Señor Jesucristo já estava glorificado. estaba siendo glorificado. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá
o que será o Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde os dias da eternidade, Desde los días de la eternidad, Jesus Cristo já existia. Jesucristo ya existía, Estava glorificado estaba siendo glorificado como a segunda pessoa como la segunda persona da Santíssima de Trindade. la Santísima Trinidad. Sempre as três pessoas divinas Siempre las tres personas divinas estiveram no céu, han estado en el cielo, recebendo glorificações, recibiendo glorificaciones, recebendo exaltações. recibiendo exaltaciones. Capítulo 5, Capítulo 5, versículo 7 versículo 7 de 1 João. de Primera de Juan. Porque três são os que dão testemunho no céu: Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. o Pai, el Padre, a palavra, a palavra, que é o Filho, que es el Hijo, e o Espírito Santo. y el Espíritu Santo. E estes três Y estos tres são um. son uno. Um só Deus. Un solo Dios. As três pessoas Las tres personas já davam testemunho no céu, ya daban testimonio en el cielo, já recebiam exaltações, recibían exaltaciones, estavam em uma união estaban en una unión indissolúvel indisoluble, e uma união eterna, una unión eterna, sendo louvados, siendo alabados, glorificados por causa da eternidade. por la eternidad. Então nós entendemos Entonces entendemos que o Senhor Jesus, que el Señor Jesús, ele estava glorificado, Él estaba siendo glorificado junto também com o Pai. junto también con el Padre. João, Juan, capítulo 17, capítulo 17, versículo 4 versículo 4 e versículo 5. y versículo 5. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ele já tinha uma glória. Él ya tenía una gloria. Ele já estava Él glorificado. estaba siendo glorificado. Ele já estava entronizado. Él estaba centralizado. Oh, glória a Deus, Glória a Deus, aleluia. aleluia. E Cristo Y Cristo é provado nesta passagem es mostrado en este pasaje a sua preexistência. su preexistencia. Muitos pensam Muchos piensan que Jesus é um ser criado, que Jesús es un ser criado. que foi o primeiro ser criado Jesús por es el Deus. primer ser creado por Dios. Até chegam a dizer Hasta llegan a decir que Deus primeiro criou que Jesus Dios primero ha creado a Jesús. e depois criou os Y anjos. después ha creado a los ángeles. Jamais. Jamás. Jesus é preexistente. Jesús es preexistente. Ninguém pode ter criado Jesus Cristo. Nadie puede haber creado a Jesucristo. Ninguém criou o Senhor. Nadie le ha creado al Señor. Porque ele já estava Porque ali, ya estaba ahí. sendo glorificado com Siendo o Pai, glorificado con el Padre. tendo uma glória eterna com o Espírito Santo, Teniendo una gloria eterna con el Espíritu Santo. tendo uma glória eterna com Deus, Teniendo una gloria eterna con Dios. sendo o próprio Deus, Siendo el mismo Dios. sendo nosso Senhor. Siendo nuestro Señor. A Bíblia Sagrada, La Biblia Sagrada, ela nos ensina ella nos enseña se Cristo, na verdade, que Cristo en realidad, ele é eterno. Ele es eterno. Como é, ¿cómo es? na verdade, que a Bíblia expõe. En realidad que la Biblia expone. Capítulo 13, versículo 8 de Capítulo Hebreus. 3, 8 de Hebreos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesucristo es el mismo. hoje Hoy e eternamente. y eternamente. Isto prova mais uma vez Esto muestra una vez más que Cristo é eterno. que Cristo es eterno. Se Jesus Cristo então é eterno, Si Jesucristo entonces es eterno, ele não pode ter tido começo. Él no puede haber tenido un comienzo. Jesus não tem começo. Jesús no tiene un comienzo. E Jesus nunca terá fim. Nunca tendrá fin. Por quê? ¿Por qué? Ele é eterno. Porque Él es eterno. Se ele é eterno, Si Él es eterno, não pode ter sido criado por ninguém. no puede haber sido criado por E nadie. também jamais se acaba. Y jamás se acaba. O Senhor Jesus Cristo, El Señor Jesucristo, como eterno, como es eterno, ele é inalterável. Él es inalterable. O que é inalterável? Que é inalterável? Significa que ele não muda. Significa que Él no cambia. Ele não muda a sua Que Él no palavra. cambia su palabra. Ele não muda Que Él no cambia os seus projetos. sus proyectos. Ele não muda No cambia os seus mandamentos. sus mandamientos. Ele não muda Él no cambia relacionado ao pecador. relacionado al pecador. Está sempre disposto Está a salvar, dispuesto a salvar, disposto a perdoar, dispuesto a perdonar, disposto a
conceder perdão, dispuesto a conceder el perdón, disposto a conceder a salvação. dispuesto a conceder la salvación. O Senhor Jesus Cristo, El Señor Jesucristo, Ele não mudará. Él no cambiará. Por quê? Porque Ele é o alfa, Ele é o alfa e é o ômega. e a omega. Apocalipse, Apocalipsis, capítulo 22, capítulo 22, versículo 13. versículo 13. Eu sou o alfa Yo soy el alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Deus não tem início. Dios no tiene inicio. Jesus Cristo não tem início. Jesucristo no tiene inicio. Ele tem autoexistência. Él tiene una alta existencia. É um atributo do próprio Filho de Es Deus. un atributo del mismo Hijo de Dios. A preexistência La eterna. preexistencia eterna. Ele é eterno. Ele é eterno. E ele é o primeiro e o último. Y Él es el primero y el último. Ele é o princípio e o fim. Él es el principio y el fin. O alfa e o ômega. El alfa y la O que é omega. alfa? ¿Qué es alfa? É a primeira letra do alfabeto grego. Es la primera letra del alfabeto griego. Ômega. Omega. É a última Es letra la última letra do alfabeto grego. del alfabeto griego. Significa, Que significa, trazendo para a língua portuguesa, trayendo hacia la lengua portuguesa, Jesus é o A, Jesús es la A. a letra A. La letra A. E Jesus é Jesús es o Z, la Z. a letra Z. La Z. Aleluia! Aleluia! Ele é o início de tudo. Él es el comienzo de todo. E ele é o fim de tudo. Ele é o final de todo. Isto é o alfa e o ômega. El alfa y la omega. É inalterável. Es inalterable. Nada pode mudar. Nada puede cambiar. O Senhor Jesus Al Cristo. Señor Jesucristo. Capítulo 3, versículo 6 de Malaquias. 3, versículo 6 de Malaquías. Eu sou o Senhor. Yo soy el Señor. E não mudo. Y no cambio. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo, Jesucristo, sendo eterno, siendo eterno, ele não está sujeito ao tempo. no está siendo sujeto hacia el tiempo. Para Cristo, Para Cristo, o passado, el pasado, o presente el presente e o futuro y el futuro são um eterno presente. son un eterno presente. O passado para El Jesus, pasado para Jesús, o presente para Jesus, el presente para Jesús, o futuro para Jesus. el futuro para Jesús. É como fosse agora. Como si fuera ahora. Porque ele sabe o que passou. Porque ele sabe o que ha pasado. Ele sabe o que está acontecendo. Sabe o que está sucedendo. E ele sabe o que Y él acontecerá. sabe lo que sucederá. O domínio, El dominio, o poder, el poder, sobre tudo, sobre todo, pertence a Jesus Cristo. pertenece a Jesucristo. Ele tem domínio. Él tiene dominio. Ele não está sujeito às Él horas. está sujeto a las horas. Ele não está sujeito ao horário de verão. Él no está sujeto al horario de verano. Ele não está sujeito à mudança de Él no temperatura. está sujeto a la mudanza de temperatura. Ele não está sujeito aos fusos horários dos no países. Está, no está atento a los cambios de horarios en Ele los não países. está sujeito à situação No climática. está sujeto al clima. Ele não está sujeito às culturas dos No está países. sujeto a las culturas de los países. Não! No. Jamais! Jamás. Por quê? Porque para Jesus Cristo, para Jesucristo, os anos, los años, os dias, nunca terão fim. nunca tendrán fin. Porque Jesus Cristo, Porque Jesucristo, sendo preexistente, sendo eterno, ele jamais ficará sujeito, ficará à mercê quedará a la merced do tempo, del tiempo e de todas as y coisas. de todas las cosas. Hebreus capítulo 1, Hebreos 1, versículo 10, versículo 10 ao versículo 12. al versículo 12. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Aleluia! Tú, oh Señor, es el principio, fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, tú y tus años no acabarán. Jesus Cristo, sendo eterno, Jesucristo siendo eterno, também é imortal. también es inmortal. Ou seja, ele não morre. Él no muere. Ele não se cansa. Él no se cansa. Não cria ruga. No hace arrugas. Não fica com olho. No queda con el com ojo, olheira. con el ojo con ojeras. Não fica com olheira. Con ojeras. De tanto De cansaço. mucho cansancio. Não cochila. No cabecea. Não tosqueneja. No da cabezazos. Não fica com a mente No queda cansada. con la mente cansada. Todas as partes debilitáveis Todas las partes debilitables da parte humana, de la parte humana, Jesus não tem. Jesús no tiene. Porque se ele é eterno, Porque si Él es eterno, ele é imortal. Él es inmortal. Aleluia!
O que faz o homem morrer ¿Qué le hace al hombre morir? é o desgaste da Es el vida. desgaste de la vida. Que até Que hasta o salmista chegou a el dizer, salmista ha llegado a decir, Salmo capítulo 90, Salmo, versículo 10, capítulo 90, versículo 10, que a duração da vida do homem que la duración de la vida del hombre é 70 anos. 70 años. Passando disso, Pasando de esto, é canseira e es enfado. cansancio y enfado. Verdade, depois dos 70, En realidad, después de los 70, o homem vive pela misericórdia de el Deus. hombre vive por la misericordia de Vive Dios. pela compaixão, pela piedade Vive divina. por la compasión y la piedad divina. Pelo esforço, pelo vigor de Por el Deus. esfuerzo y el vigor de Dios. E o próprio Jesus Y Cristo, el mismo Jesucristo, ele não tem él no tiene esse tempo de canseira, ese tiempo de esse cansancio, desgaste físico, ese desgaste físico, esse desgaste ese humano. desgaste humano. Por quê? Porque Ele é imortal. Él es inmortal. Ele permanece para Él sempre. permanece por siempre. Da mesma maneira Así también, que ele estava que ele estava na criação do mundo. en la creación del mundo, Ele está o mesmo. Él está hoy mismo. Da mesma maneira. De la misma forma, com o mesmo vigor. con el mismo vigor, com a mesma força. con la misma fuerza, com o mesmo poder. con el mismo poder, com a mesma graça. con la misma gracia, com a mesma con la autoridade. misma autoridad Nos dias en atuais. los días actuales. Por quê? Porque, Na verdade, en realidad, ele permanece Él para permanece sempre. para siempre. Salmo, Salmos, capítulo 102, capítulo 102, versículo 12. versículo 12. Assim nos diz a palavra, Si nos dice la palabra do nosso la Deus. palabra de nuestro Dios, Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Aleluia. pero tú, Señor, permaneces por siempre, de generación en generación. És tu memória. Es tu memoria. Aleluia. Aleluya. Jamais Jamás ele se cansará. Él se cansará. Jamais Jamás ele morrerá. Él morirá. Os deuses deste Los mundo dioses de este mundo tiveram um princípio tuvieron un principio e um fim. y un fin. Pode ver. Puedes ver, Senhora de Fátima, si Señora de Fátima, 1917. 1917, Antes disso, antes de esto, não tinha Senhora de no Fátima. había Señora de Fátima. Senhora Aparecida, Señora Aparecida, 1717. 1717, Antes disso, antes de esto, não tinha Aparecida. no había Aparecida. Virgem de Guadalupe, Virgen de Guadalupe, 1500 e pouco. 1500 y pocos. Antes disso, Antes de esto, não tinha Virgem de no Guadalupe. había Virgen de Guadalupe. Senhora do Medjugorje, Señora del Medjugorje, na Iugoslávia, de Yugoslavia, é 1981. 1981. Antes disso, Antes de esto, não tinha essa santa. no había esa santa. Até mesmo Frei Galvão Hasta Fray Galván foi canonizado pelo ha Papa. sido canonizado por el Papa. Quando o Papa Bento veio Cuando aqui. el Papa Benedicto vino aquí. Antes disso, não tinha um Antes tal de do esto, São Frei no había Galvão. un tal Fray Galván. Tem um tempo pra cá. El tiempo hacia acá Porque se acabó. os deuses Porque los dioses têm começo. tienen Mas comienzo, Jesus não. Pero Jesús Ele no. não tem começo. Él no tiene comienzo. Aleluia! Aleluia! Porque ele é imortal. Porque Él es inmortal. É um atributo. Es un atributo. Ele é o mesmo Él es el mismo para todo sempre. por toda la eternidad. Aí está. Ahí está. Na verdade, En realidad, a eternidade la eternidad de Jesus Cristo. de Jesucristo. Provada Probada pela Santa Bíblia, por la Santa Biblia, pela Santa Palavra por la Santa Palabra do nosso Deus. de nuestro Dios. Então, antes dele vir à terra, Entonces, antes de que Él venga a la que tierra, quando veio à de terra o cuando Senhor vino Cristo, a la tierra el Señor Jesucristo, ele veio encarnado. Él ha venido encarnado. Ele veio como homem. Él ha venido como hombre. Antes disso, Antes de eso, ele é preexistente, Él es preexistente, eterno. eterno. Já estava com Deus. Ya estaba con Dios. Glorificado. Glorificado. Junto com o Pai. Junto con el Padre. Cristo participou da fundação do mundo. Cristo ha participado de la fundación del Quando mundo. o mundo foi criado, Cuando el mundo ha sido creado. Jesus estava lá. Jesús estaba ahí. Que Deus fez homem do pó da terra. Jesús ha hecho el hombre del polvo de la tierra. Capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. Capítulo 2, 7 de Que Génesis. Deus fez homem do pó da terra. Dios hizo al hombre con el polvo de la tierra. Soprou-lhe as narinas. Le ha soplado en sus E narices. deu-lhe espírito de Y le ha vida. dado el espíritu de vida. E o homem foi feito Y el hombre ha sido hecho alma vivente. alma viviente. Naquele momento En ese momento, que Deus estava fazendo Dios boneco. estaba haciendo un muñeco. Aquele homem, aquele boneco. Aquel hombre, ese muñeco, Para soprar a vida. para soplar la vida. O espírito, a alma. El espíritu y la alma. O fôlego de vida. El aliento de vida. Naquela hora, En ese momento, Jesus estava Jesús lá. estaba ahí. Ajudando a fazer o Ayudando barro. a hacer el vaso. Aleluya. Ajudando a fazer o braço. Ayudando a hacer los brazos. Fazer a orelha. Hacer la oreja. O pescoço. El cuello. Ele estava lá. Él estaba ahí. Estava naquele momento. Estaba en ese momento. Ajudando na criação. Ayudando en la creación. Sendo o agente da Siendo criação. el agente de la Sendo creación. grande criador. Siendo el gran creador. Gênesis, En Génesis, capítulo 1, capítulo 1, versículo 26. versículo 26, Mostra o próprio Filho, o el próprio mismo Senhor Hijo, Jesus. el mismo Señor Jesús Estava lá. estaba ahí. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a erva, e sobre todo réptil
que se move sobre a terra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré entre los peces del mar y los aves del cielo, y entre las bestias y toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Façamos o homem a nossa imagem, Hagamos un hombre a nuestra imagen, conforme a nossa semelhança. conforme a nuestra semejanza. O Entonces, pai não estava el sozinho. Padre no estaba Por que solito. ele falou façamos? ¿Por qué le ha dicho hagamos? Não, então ele falou com os anjos. ¿Se le ha dicho con los ángeles? Não, não. No. Não estava falando No com os estava anjos. hablando con los ángeles, Porque no. se os anjos tiveram o poder de criar o homem, Porque si los ángeles tuvieran poder de crear al hombre, os anjos são divinos. los ángeles son divinos. E os anjos não são divinos. Los ángeles no son divinos. Os anjos são criaturas. Los ángeles son criaturas. Capítulo 1, versículo 15 de Colossenses. Capítulo 1:15 de Colosenses. 15 e 16 de Colossenses. 15:16 de Colosenses. Do capítulo 1, Del capítulo 1. diz que os anjos, Dice que los ángeles, que Deus fez, que Dios hizo, os seres invisíveis, los seres invisibles, e os anjos, y los ángeles são invisíveis, son invisibles. são criaturas Son também. criaturas también. Então Deus não estava falando Entonces, com os anjos, Dios não. estaba hablando con los ángeles. No Porque os estaba anjos hablando. não são divinos. Porque los ángeles no son divinos. Não tem poder de criar. No tiene poder de crear. Só quem tem poder de criar é El Deus. que tiene poder de crear es Que é Dios. o Elohim. Aleluya. Que é o Elohim. El Elohim. O grande criador. El gran creador. Aleluia. Aleluya. Elohim, Elohim. Elohim, Elohim. O Deus criador. El Dios creador. Quem estava lá então? ¿Quién estaba ahí entonces? Façamos o homem. Hagamos al Tinha hombre. mais uma pessoa lá. Había más una persona ahí. Tinha alguém lá do lado. Había más una ahí lado. Conforme a nossa imagem. Conforme a nuestra imagen, A nossa semelhança. a nuestra semejanza. Tinha mais uma pessoa. Había más una persona. Oh, glória, que Deus Gloria a tremendo. Dios, que Dios tremendo. Jesus estava Jesús lá. estaba ahí. Esta forma pluralizada. Esta forma pluralizada, Este plural. Este plural. Nossa imagem. nuestra imagen, Façamos o homem. hagamos un hombre. Prova que Jesus estava lá. La muestra que Jesús estaba ahí. O próprio Cristo estava El lá. mismo Cristo estaba ahí. João capítulo 1, versículo 2. En Juan 1, versículo 2, A Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura, ela ella nos diz. nos dice, Ele estava no princípio com Deus. Él estaba en el principio con Dios. Jesus estava no princípio com Deus. Jesús estaba en el principio con Dios. Ele estava lá. Él estaba allí. E o versículo 3 Y el versículo 3 do capítulo 1 del capítulo 1 do Evangelho de João. del Evangelio de Juan. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho habría sido hecho. Aleluya. Oh, entendemos, José? He entendido, sí. Clarito, não? Muy clarito. Todas as coisas Todas las cosas foram feitas por fueron Ele, hechas por Él, e sem Ele, y sin Él nada do que foi feito nada de lo que fue hecho se se fez. hizo. Até mesmo no projeto Hasta en el proyecto da redenção do homem, de la redención del hombre, porque na sua porque en su onisciência, omnisciencia Deus sabia que o homem ia pecar, Dios sabía que el hombre iba a pecar. que Deus fez o homem reto. El hombre ha dicho, el hombre es recto. O homem foi feito reto. El hombre ha sido hecho O recto. homem foi feito perfeito. Ha sido hecho perfecto. O projeto mais bonito que Deus fez foi o homem. El proyecto más bonito que Dios ha hecho es el hombre. O homem foi feito reto. El hombre ha sido hecho recto. Capítulo 7, 29 de Capítulo Eclesiastes. 7, 29 de Eclesiastés. Vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele meteu-se em muitas invenções. Deus fez o homem reto e ele se meteu. Os homens buscaram a muitas invenções. Deus fez o homem reto. El hombre es recto. Foi o homem que pecou. Ha sido el hombre que ha pecado. Foi o homem que errou. Ha sido el hombre que ha errado. Então Deus já sabia, Entonces Dios sabía, em sua onisciência, en su omnisciencia, que é o poder de conhecer todas as es coisas, el poder de conocer todas las cosas, sabia que o homem ia pecar. sabía que el hombre iba a pecar. E o próprio Jesus Cristo, Y el mismo Jesucristo, ele concordou era concordado ser imolado, ser inmolado, ser morto ser muerto pela humanidade. por la humanidad. Isso antes do mundo existir. Solo antes de que el mundo exista, Jesus já tinha se prontificado. Não, eu vou. Jesús ya se había prontificado. Yo Eu vou morrer pelo homem. voy a morir por el hombre. Eu desço a terra. Yo voy a bajar a la tierra. Como homem. Como hombre, Me encarnarei me voy a encarnar para morrer pelo homem. para morir por el hombre. Apocalipse, En Apocalipsis, capítulo 13, capítulo 13, versículo 8. versículo No 8, projeto da redenção do homem, Cristo, ele concordou ser imolado. era concordado ser inmolado. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra,
esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. El 13, Apocalipsis 13:8. 13:8. Dice, y la adoración, todos los moradores de la tierra cuyos hombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Próprio Cristo, El mismo Cristo, na sua preexistência en eterna, su preexistencia eterna, estando com o Pai, estando con el Padre, antes mesmo da criação do homem, antes de la creación del hombre, ele Él concordou ser imolado ha concordado ser inmolado como cordeiro como un cordero para tirar o pecado do mundo. para quitar el pecado del mundo. Esta verdade prova a Esta verdad preexistência muestra la preexistência de la Jesus Cristo, preexistencia de Jesucristo, que ele não foi criado, que Él no ha sido creado, ele é criador Él es creador de todas as de coisas. todas las cosas. Mas, Pero, então por que Jesus é chamado Filho de Deus? entonces, ¿por qué Jesús es llamado como Hijo de Dios? Por que Filho de Deus? ¿Por qué Hijo de Dios? Cristo, antes de vir à terra, Cristo, antes de venir a la tierra, vir em forma humana, venir en forma de humano, vir como homem, venir como hombre, para sentir o que os homens sentem, para sentir lo que los hombres sienten, para passar o que os homens passam, para pasar lo que los hombres pasan, Cristo não era chamado Cristo- Filho de Deus. Cristo no era llamado como Hijo de Dios. Entenda aí. Entienda eso. Antes de Cristo vir ao mundo como homem, Antes de que venga Cristo como hombre a la tierra, ele não era chamado Filho de Deus. Él no era llamado Hijo de Dios. Mas você pode me dizer, Pero tú puedes não decirme, existem algumas referências existen unas referencias no Antigo en Testamento el Antiguo Testamento que provam que Jesus é Filho de que Deus. muestra que Jesús era Hijo de Dios. Então no Antigo Testamento ele já era chamado de Filho. Entonces en el Antiguo Testamento ya era llamado como Hijo. Tudo bem. Todo bien. Nós sabemos. Nosotros Por sabemos. exemplo, Por ejemplo, Salmo capítulo 2, versículo En 7. Salmo 2:7, Deus falou, Deus falou, tu és o meu filho, tú eres mi hijo. hoje eu te gerei. Hoy yo te he generado. Deus falou que ia gerar Dios ha dicho que iba a generar como filho. como hijo. Lá em Isaías capítulo 9, En Isaías 9, versículo 6, versículo 6, a escritura também la aponta escritura también muestra a segunda pessoa divina, la segunda persona divina, o Cristo eterno, el Cristo eterno, como filho. como hijo. Porque um menino nos nasceu, filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluya. Porque un niño os ha nacido, hijo nos es dado, y el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Então aqui ele é chamado de filho. Entonces aquí es llamado como hijo. Em Salmo também, En Salmos también, no Salmo capítulo 2, versículo 7, en el Salmos 2:7, ele foi chamado de él filho. ha sido llamado como hijo. Significa, ¿Qué então? significa entonces? Todas as passagens Todos los pasajes do Antigo del Testamento Antiguo Testamento que chamavam que llamaban Cristo de filho Cristo como hijo, apontavam para a sua encarnação. le apuntaban hacia la encarnación. Não estava dizendo, No estaba diciendo, não estava expressando, não estava expressando a preexistência de Cristo, la preexistencia de Cristo, que ele antes de vir ao mundo já existia. antes de venir al mundo ya Como existía, eterno, como es eterno, como criador. como creador. Jamais. Jamás. Cristo nunca foi chamado de filho de Deus. Cristo nunca ha sido llamado de hijo de Dios. Antes de vir ao mundo, Antes de venir al as mundo. passagens do Antigo Testamento Los pasajes del Antiguo Testamento que chamavam Jesus de filho, llamaban a Jesús como hijo, como eu já dei o exemplo como aqui, he dado el ejemplo aquí, mostravam que em breve demostraban que pronto ele ia vir como homem. Él iba a venir como hombre. Aquele que estava glorificado, Aquel que estaba siendo como glorificado segunda pessoa como divina la segunda persona divina da Santíssima Trindade, de la Santísima Trinidad, ele viria como él homem vendría como hombre para remir, para redimir, como cordeiro, como un cordero, para ser imolado, para ser sacrificado, pelo pecado do homem, por el pecado del hombre, a fim de que encontrasse a a salvação. fin de que encontrara la salvación. Guarde aí Guarda eso. as passagens Los pasajes do Antigo Testamento del Antiguo Testamento que chamavam a segunda pessoa la segunda persona divina de filho, de hijo, chamavam Cristo le llamaban Cristo de filho, de hijo, mostravam le mostraban quando ele viria como homem cuando vendría como hombre e não antes do mundo y existir. no antes de que el mundo exista. Mas então você pode dizer para mim, Entonces puedes decirme, quem era? ¿quién era? Como é que Jesus era chamado? ¿Cómo Jesús era llamado? Quem ele era? ¿Quién era él? Oh, glória a Deus, Gloria a aleluia. Dios.
Quem era o Senhor? ¿Quién era el Señor? O Verbo. El Verbo. Ele era o Verbo, Él era el Verbo. alabastura. Gloria a Dios. Ele era o Verbo Él era el divino Verbo divino que estava com Deus, que estaba con Dios numa união en perfeita, la unión perfecta, numa união en gloriosa. una unión gloriosa. Estava junto. Estava junto. Oh, glória a Deus. Gloria a Dios. Recebendo glorificações. Recibiendo glorificaciones. Ele, El o Verbo El divino. Verbo divino. João capítulo 1, En Juan capítulo 1, versículo 1 versículo 1 e versículo 2. y versículo 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. En el principio, Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Antes de vir ao mundo, Antes de venir al mundo, ele era o Verbo. Él era el Verbo. Oh, glória a Deus. Gloria a Dios. O que é verbo? ¿Qué es verbo? O que significa a palavra verbo? ¿Qué significa la palabra verbo? A palavra verbo La palabra verbo vem da palavra grega. viene de la palabra griega Logos. logos. Na língua En portuguesa la lengua portuguesa é verbo. es verbo. Na língua En la grega lengua griega é logos. es logos. E na língua En espanhola la é lengua española palavra. es palabra. Palavra. Palabra, verbo. Logos Logos significa no grego significa en el griego a razão da existência de todas as coisas. la razón de la existencia de todas las cosas. Logos, Logos, que significa verbo, que significa verbo, é a razão es la razón da criação, de la creación, da existência de la existencia de todas as de coisas. todas las cosas. Logos, verbo, verbo, é o retrato vivo es el retrato vivo da santidade de Deus. de la santidad de Dios. Ele como verbo, Él como verbo, era o retrato vivo, era un retrato vivo, o retrato aparente el retrato aparente da santidade de la santidad do grande Deus e del Salvador. gran Dios y Salvador. Hebreus, En Hebreos, capítulo 1, capítulo 1, versículo 3. versículo 3. O qual sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este é o verbo. Este es el verbo. O logos divino. El logos divino. A palavra verbo. La palabra verbo também significa palavra. También significa palabra. Jesus é. Jesús es A palavra criadora. La palabra creadora. Jesus é. Jesús es A palavra renovadora. La palabra renovadora. A palavra que traz salvação. La palabra que trae salvación. A palavra que traz a vida La palabra eterna. que trae la vida eterna. A palavra que tem poder. La palabra que tiene poder. De fazer tudo. De hacer todo. De sustentar tudo. De sustentar todo. De segurar todas as De coisas. agasar todas las cosas. Apocalipse. Apocalipsis. Capítulo 19. Capítulo 19. Versículo 13. Versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aleluia! Aleluya, gloria a Dios. O Verbo de Deus! El Verbo de Dios. Antes de vir ao mundo, Antes de venir al mundo, ele estava como verbo. Él estaba como verbo. Verbo divino. Verbo divino. Que no grego é o logos Que divino. en griego es logos divino. Que é verbo. Que es verbo. O que é logos? Que es logos. A palavra criadora. La palabra creadora. A palavra renovadora. La palabra renovadora. A palavra sustentadora. La palabra que sustenta. O retrato vivo. El retrato vivo. Da santidade de de Deus. la santidad de Dios. A razão da existência. La razón de la existencia. De todas as coisas. De todas las cosas. En fin. O verbo. El verbo. O logos. El logos. É a designação. Es la designación. A designação do próprio Deus. La designación del mismo Dios. A designação. La designación. Do próprio Senhor. Del mismo Señor. Por quê? Porque, na verdade, en realidad,
duas pessoas divinas. Dos personas divinas. O Pai com o Filho. El Padre con el Hijo. El Verbo com o próprio con Pai. el mismo Padre. Com o próprio Deus. Con el mismo Dios. Duas. Como homem. Como hombre. Como mulher. Como mujer. Tem essa unidade Tiene perfeita. esa unidad perfecta. Essa união composta. Esa unión compuesta. Porque a união do Pai com o Filho é composta. Porque la unión del Padre con el Hijo es compuesta. Não é absoluta. No es absoluta. O que é uma união absoluta? ¿Qué es una unión absoluta? É um ser sozinho. Es un ser solito. Solitário. Un ser solitario. Fica ali. Queda ahí. Vagando. Sem uma companhia. Sin compañía. Não. No. A unidade de La Deus unidad de Dios é composta. es compuesta. Como a união do homem, Como unión del hombre. a união da mulher. A unión de la mujer. Capítulo 2, 24 de Gênesis. Capítulo 2, 24 de O Génesis. homem deixará seu pai e sua mãe. El hombre dejará a la padre y a E madre. unir-se-á a sua mulher. Y se unirá a su mujer. E ambos serão Y ambos serán uma só carne. una sola carne. Pense que lindo. Mira que lindo. Diante da humanidade. Delante de la humanidad. Diante do povo. Delante del pueblo. Duas pessoas. Dos personas. O homem el hombre e a mulher. Y la mujer. Se casaram. Moram juntos. Han sido juntos. Se amam. Se aman. E estão ali. Y están ahí. Para que a morte separe. Hasta que la muerte los separe. Unidos no amor, en un amor, no carinho, en un cariño, na gratidão. en la gratitud. Diante da humanidade, delante de la humanidad, duas pessoas. dos personas. Mas diante de Deus, pero ante Dios, uma só carne. Una sola carne. Deus é como uma só. Dios llama como uno solo. Da mesma forma. Así también. É a união do Pai com o Filho. Es la unión del Padre con el Hijo. Do Verbo. Del Verbo. Que é a designação do próprio Deus. Que es la designación del mismo Dios. Que é o Logos divino. Que es el Logos divino. O sustentáculo de el tudo. sustentáculo de todo. A razão de tudo. La razón de a palavra todo. criadora. La palabra creadora. A palavra renovadora. La palabra renovadora. O Verbo. El Verbo. Duas pessoas. Dos personas divinas. Dios com o Verbo. Con el Verbo. Duas pessoas distintas. Dos personas distintas. Porém, uma só. Pero una sola. Um só Deus. Un solo Dios. Ao mesmo tempo. Al mismo tiempo. Duas pessoas. Dos personas. O Pai com o Filho. El Padre con el Hijo. Um só Deus. Un solo Dios. Ao mesmo tempo. Al mismo tiempo. Como? Como? Um só ao mesmo tempo. Los hombres al mismo tiempo. Duas pessoas separadas. Dos personas separadas. Porém, pero uma só glória. Una sola gloria. Um só pensamento. Un solo pensamiento. Uma só essência. Una sola esencia. Uma só natureza. Una sola naturaleza. Aleluia! Aleluya! Que lindo, Senhor. Que lindo, Señor. É linda a palavra. Es linda la palabra. Do nosso Deus. De nuestro Dios. Então entenda bem. Entonces entienda bien. A nomenclatura. La nomenclatura. Que é nomenclatura? ¿Qué es nomenclatura? Essa designação. Es la designación. Essa designação. Esa designación. Filho de Deus. Hijo de Dios. Foi aplicada ao verbo. Ha sido aplicada hacia el verbo. Devido à encarnação. Por causa de la encarnación. Por quê? Porque o próprio Deus. El mismo Dios. Tinha de assumir. Tenía que asumir. Alguém na verdade. Alguien en realidad. Teria de assumir. Tenía que asumir. A paternidade do la filho. paternidad del hijo. Alguém tinha de assumir. Alguien tenía que asumir. Ele não podia vir ao mundo. Él no podía venir al mundo. O próprio Deus. El mismo Dios. Se encarnar. Se ha encarnado. Se transformar em homem. Se transformado en hombre. Ele não podia vir ao mundo. Ele não podia vir ao mundo. Como alguém desamparado. Como alguém desamparado. Bastardo. Algum bastardo. Sem pai. Sem padre. Jamais. Jamás. Não podia. Não podia. Então quem assumiu? Então quem assumiu? Que seria o pai. Que seria o padre. O pai dele. O padre de ele. Em natureza. La natureza. Em poder. Em poder. Quem? Quem? O próprio Deus. O mesmo Deus. A primeira pessoa divina. A primeira pessoa divina. Por isso que começou a ser chamado Deus Por isso Pai. que ha sido comenzado chamado como Deus Padre. Porque ele que assumiu. Porque ele assumido. A paternidade. La paternidade. Da segunda pessoa. De la segunda persona. A paternidade do verbo. La paternidade del verbo. Foi ele que assumiu. Foi ele quem assumiu. Segunda João. Segunda de Juan. Versículo 3. Versículo 3. A palavra diz claramente. A palavra diz claramente que foi assumida a paternidade. Que ha sido assumida a paternidade do filho. Del hijo. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e dado Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Aleluia. O Filho do Pai seja convosco na verdade e caridade. Y sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Filho do Pai. Hijo del Padre. Tremendo. Então o próprio Deus. Entonces el mismo Dios ha asumido a paternidade. La paternidad. Eu assumo. Como meu filho. Como mi hijo. De aí Jesus. Jesús. Ou seja, a segunda pessoa divina, o Cristo. Sea, la segunda persona divina, el Cristo.
passou a ser chamado filho de ha Deus. comenzado a ser llamado como hijo de Dios. Por causa que vem em Por carne. causa que ha venido en carne. Que antes, Que antes, quem ele era, irmão José Luiz? que él era verbo. O verbo. El verbo. Aleluia. Aleluia. Daí foi assumida Entonces ha asumido a paternidade do la filho. paternidad del hijo. E o Espírito Santo Que el Espíritu Santo se encarregou de gerá-lo. se ha encargado de generarlo. Ele foi gerado. Él ha sido generado. A gestação de Maria La gestación de María foi por obra do Espírito ha sido Santo. por obra del Espíritu O Espírito Santo El gerou Espíritu Jesus. Santo ha generado a Jesús. E o Cristo foi coberto com uma sombra Y Cristo ha sido cubierto con una no sombra útero de Maria, en el útero de María para que o pecado não tocasse para que el nele, pecado no le toque a él. para que o pecado não tocasse no Para que el corpinho pecado dele, no le toque el cuerpito de que ele él. estava como homem. Porque él estaba como hombre. Então o Espírito Santo gerou, Entonces el Espíritu Santo ha o Espírito generado, Santo protegeu. le ha protegido. Lucas capítulo 1, En Lucas 1, versículo 35. versículo 35. Respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o Santo, que há de te nascer, será chamado Filho de Deus. Tá vendo aqui que ele passou a ser chamado? Será chamado Filho de Deus. Respondiendo el ángel y le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Filho de Deus. Hijo de Dios.